Olá, alunos do EJA, professora Priscila de Geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cartografia temática. E para começar essa aula, nós vamos retomar alguns conceitos que nós vimos da aula anterior. Então, para entender um pouquinho sobre a importância dos mapas e da cartografia. A necessidade de conhecer melhor o mundo levou o ser humano a descobrir modos de representar de forma simbólica as principais características de lugares e paisagens. Então, o ser humano, desde a antiguidade, ele tinha a necessidade de identificar fontes de alimento, fontes de água. Então, ele precisava mapear esses lugares para depois procurar novamente. Então, essa necessidade fez com que eles surgissem, né, e marcassem no território esses lugares para depois buscar informações. Então, dessa maneira, né, diferentes sociedades começaram a registrar por meio de desenhos e de outras linguagens gráficas, né, a disposição espacial de elementos naturais e culturais. Então, rios, florestas, elementos naturais que tinham, né, em determinadas áreas, aldeias, montanhas. Isso era feito com materiais, por exemplo, cerâmica, o pergaminho e também mais tarde com papel. E essas representações receberam nomes de mapa. Mapa é o conjunto de técnicas, métodos e habilidades artísticas desenvolvidas para a elaboração de mapa que passou a ser denominada cartografia. Durante o século XX, grandes avanços tecnológicos permitiram mais precisão nas técnicas cartográficas e, como consequência, a produção de representações gráficas dos elementos do espaço geográfico cada vez mais detalhada. Atualmente, os mapas elaborados pelos cartógrafos apresentam informações obtidas por meio de fotografias aéreas e imagens de satélite. Além desses recursos, o cartógrafo muitas vezes percorre os locais a serem mapeados, verificando ou coletando informações para que a representação se torne mais correta possível, né? Provavelmente você já deve ter observado, né, o topógrafo. Quando ele vai mapear uma determinada área, ele vai observando, mapeando aquela área, tirando fotografias para fazer com o mais detalhamento possível sobre aquela região. Então aqui eu tenho, né, a imagem de um topógrafo, né? Quando eu era criança eu não sabia o que era, né, essa profissão, né? E quando eu fui fazer a área de geografia, né, a gente vê essa imagem e aí você já entende o que seria. Então é medição de uma área, de um terreno. Então com esse instrumento ele consegue fazer a medição correta, né, de um determinado lugar. As fotografias aéreas. As fotografias aéreas são utilizadas para levantar informações sobre uma área que se deseja mapear. Nesse processo, são utilizadas câmeras especiais instaladas em aviões, que registram as características de uma porção do espaço terrestre. Esse recurso é um recurso um pouco mais antigo, porque hoje nós temos, né, imagem de satélite. Porém, ele permite a elaboração de mapas com informações precisas e detalhadas do espaço geográfico, como os tipos de lavouras de uma área rural e o tamanho dos lotes de um bairro numa cidade. Então, mesmo sendo uma forma, né, de utilização de um mapeamento, ele é importante também para determinar o espaço de um local. Ok. Aí aqui nós temos a imagem de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. Seria uma imagem aérea. Então, para determinar, né, o mapeamento de uma determinada área, é importante também essa forma de mapeamento. As imagens de satélite são a forma mais precisa que nós temos de captação de informação para mapear hoje em dia. As imagens de satélite são representações da superfície terrestre obtidas por satélites artificiais especiais, que giram em torno da Terra a elevadas altitudes. Esses satélites são equipamentos com sensores que captam a energia refletida pela superfície terrestre, transformando-a em imagens. Essas imagens são muitas vezes as principais fontes de informação para a elaboração dos mapas. Além disso, as imagens de satélite permitem localizar com precisão certos recursos naturais,
como jazidas minerais e também obter dados meteorológicos. Hoje, as imagens de satélites são muito importantes para fazer o mapeamento, tem a informação mais precisa também, e além também de outros recursos, né, que o satélite traz para nós. Aqui nós temos um satélite brasileiro captando imagens, né, do território, né, então aí o contorno em laranja para perceber a dimensão do território também. Os mapas e sua linguagem. A necessidade de reproduzir com fidelidade em um mapa as características de determinado espaço levou os cartógrafos a desenvolver uma série de símbolos gráficos, desenhos, cores, números, letras, pontos, linhas ou rachuras, aceitos internacionalmente na forma de convenção. Por isso, o mapa, em geral, pode ser compreendido independentemente do país em que foi produzido. Entre as convenções cartográficas, podemos citar os seguintes exemplos: corpos d'água, como rios, lagos, mares e oceanos, devem ser representados na cor azul, florestas e matas na cor verde, rodovias com linhas e traços. Os significados desses símbolos ou convenções são explicados no mapa por meio da legenda. Esses símbolos que são utilizados no mapa é importante para a compreensão da leitura correta. Então, quando a gente fala para poder utilizar, por exemplo, num rio, a cor azul, não deve se utilizar uma cor azul para fazer, por exemplo, qualquer outro tipo de símbolo. Porque nós sabemos que a convenção diz que a cor azul é utilizado para determinar água, corpos d'água, rios, oceanos, lagos. Então, por isso que é importante essa leitura correta, a informação correta para determinar a linguagem do mapa. Aqui eu coloquei o exemplo de uma legenda de um mapa. Aqui nós temos, né, alguns traços importantes, tanto rios, ribeirões, lagos, como também rodovia estadual, municipal, tipos de ferrovia, limite de um município, de um distrito, também tem edifícios, curva de nível. Então aqui é só um exemplo de uma legenda para definir como seria, né, os exemplos que nós temos aí para colocar em um mapa. Os mapas temáticos. Por meio dos símbolos, podemos representar as características de uma porção do espaço geográfico em um mapa. Contudo, se muitas características forem eleitas para serem representadas, a compreensão do mapa pode se tornar difícil. É por isso que existem mapas específicos para representar determinadas características de um lugar. São chamados os mapas temáticos. Então, aqui eu coloquei alguns grupos de mapas temáticos. Por que seriam mapas temáticos? Devido aos tipos de mapas que nós temos, né, cada um vai ter um tipo de informação. Porque se fôssemos colocar um mapa, todas as informações, seriam muitos mapas com muitas informações e aí fica difícil para fazer uma leitura. Então, por exemplo, nós temos os mapas físicos. Nesses mapas físicos, a gente vai ter o tipo de representação dos aspectos naturais de determinada área, como relevo, a hidrografia, geologia, o clima, a vegetação. Os mapas econômicos, eles vão representar a distribuição das riquezas de determinado lugar, como a localização dos recursos minerais, das indústrias, da produção agropecuária, a rede viária, o potencial turístico. Os mapas demográficos, que vão representar a distribuição da população de um determinado lugar, estado, país, né, no território. Então, esses tipos de mapas, eles são classificados e separados de acordo com a sua informação, para que não fique difícil uma leitura, não fique difícil uma visualização dos temas que eles são elaborados. Então, são vários mapas, cada um com a sua informação. Aí, na legenda, ele vai ter lá, ele pode ser colocado com cor, com símbolos, depende de como o cartógrafo quer reproduzir esse mapa. Aí eu coloquei aqui um mapa temático sobre vegetação brasileira, só para representar a ilustração, né? Aí nós temos os tipos de vegetação: floresta amazônica, mata atlântica, mata dos pinhais, o cerrado, a caatinga,
campos, pantanal e vegetação litorânea. Nesse caso aqui, este mapa temático, ele foi representado por cores, e na distribuição do território, a cada cor representa um tipo de vegetação. Tá? Então é importante ressaltar aí sobre a distribuição da vegetação por cor no território brasileiro. Bom, para finalizar então, essa aula sobre cartografia temática, revisando também os conceitos da aula anterior, e eu vou passar a atividade para vocês no aplicativo do Classroom. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desta aula, é só chamar, entrar em contato, que eu estarei à disposição de vocês também. Obrigada pela participação, um abraço.